Oi, Olá, tá me tudo ouvindo bem? bem? Você tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Agora, Pronto. será que dava pra ser um pouco virar a câmera? Dá Aí você fica em assim? pezinha também. Aqui assim? Isso. Melhor? Fica Porque a melhor minha câmera agora. caiu, quebrou Ah, um pouquinho da câmera, é por isso que tá assim, mais difícil. Mas dá pra mas você ver? consegue ver? Eu consigo te ver Consigo. bem. Pronto, Pronto. tô te ouvindo bem Então tá ótimo. também. Como é que você tá? Tô bem, e você, Laís? Prazer Tô falar bem contigo. também. Sim, Laís já vivia falando de você. Sou fã dela, sou muito fã de Laís. Sim, Laís é um amor. Então, Com certeza. primeiro, eu quero agradecer por você ter topado, né? Participar dessa Uhum. conversa, você ter compreendido qual é o debate que eu estou querendo propor aqui, né? E tá aqui agora Sim. conversando com a gente. Eu agradeço demais por você ter topado participar, né, dessa conversa. Eu espero que seja uma conversa tranquila para a gente e para quem está assistindo também, não é? Com certeza vai ser. Então, Eu que agradeço, Laís, viu, pelo convite. Muito obrigada, de verdade. Estamos aí, né? Se a gente puder ajudar, estou sim, disponível. sim, sim. Então, vou falar, apresentar um pouco de Jéssica, né? Jéssica é fonoaudióloga, formada pela UFBA, especialista em nutrição clínica pela residência da UNEB, tem aprimoramento em Neoped, é eletroterapeuta e também é empresária da Fonassist. É um currículo de peso, né? Você tem quantos anos de Legal. formada? De formada, eu formei em 2015. E já Faz tem 5 anos. tudo isso. Gente, já tem uma carreira muito bonita, por sinal. É, Oh, obrigada. então, Jéssica, dá para Hum. perceber que você foi se especializando muito na área hospitalar, não é? Então, mas antes da gente conversar especificamente da área hospitalar, que o tema de hoje é esse, né? Eu gostaria que você falasse por que você escolheu a fonoaudiologia, como foi que você escolheu a fonoaudiologia? Eu tenho certeza que essa é a pergunta mais difícil que você fez para mim hoje, porque assim, a fonoaudiologia caiu para mim de uma forma muito natural, assim. Eu estava na escola e na escola teve algumas questões assim de vocacional, já caiu a área da saúde para mim, e chamaram alguns profissionais. E foi uma fono que eu não lembro o nome, eu gostaria muito de lembrar o nome dessa fono, porque foi Uhum. quem me despertou para a fonoaudiologia. E aí eu acabei optando por fazer, comecei o curso. No início, assim, fiquei meio, será que é isso mesmo que eu quero? Mas aos pouquinhos você vai conhecendo, vai se apaixonando, vai fazendo. Quando você vê, tá aí. Fonoaudióloga, gostando, fazendo por amor mesmo. Sim, então não foi de paraquedas, também foi certinha, sabendo mais ou menos o que queria, né? Tinha uma ideia, assim, ela falou por alto, eu já fui pesquisando algumas coisas. Sim. Não, eu também já fui sabendo que queria fono, mas o que a gente mais vê, né, quando faz teste vocacional, é falar que fono trabalha com voz e com linguagem. Né? Então a gente não, quando na faculdade mesmo que a gente descobre o mundo inteiro que a fonoaudiologia pode atuar. Então, eu acho que até quando a gente quer fazer fonoaudiologia, a gente entra vendo só um pouquinho, né? E durante a graduação a gente descobre do tanto que a fonoaudiologia é capaz de fazer, né? Que nós podemos estar Uhum. atuando. Então, e aí durante a graduação, eu queria saber o que é que você viu durante o seu curso no quesito representatividade. Você teve professores negros, você teve professores que em algum momento levantou o debate de questões raciais dentro da fonoaudiologia ou da saúde, né? Porque da fonoaudiologia é um pouco até mais difícil, mas da saúde, por ser mais amplo. Você foi a única aluna negra da sala, você teve colegas negros. Eu quero saber um pouco dessas questões de representatividade nessa sua trajetória acadêmica. Assim, ó, a maioria das minhas professoras eram mulheres, né? Eu tive poucos homens. Sim. Mas, se eu não me engano, eu tive dois professores. Um professor negro e
uma outra também. Foram poucos, né, professores Sim. negros na faculdade. Tive colegas negros, não era a única negra da sala, tinha colegas negros. E essa questão racial, ela já foi discutida por alto, assim, nas matérias de saúde coletiva, que a gente olhava a saúde mais ampla, né? Que a gente Sim. aprende a ver a saúde de uma forma mais ampla, olhar as questões sociais. Então, nesse momento aí foi quando eu comecei a discutir um pouquinho da questão racial. Mas fora isso, Não, dentro das aulas, não. e você tocou em um aspecto muito importante, né? Que em alguns debates sobre saúde coletiva e saúde pública discutem, né? Que determinadas questões não é para ficar somente na área de saúde coletiva, a gente pode ampliar e levar para as outras especialidades, para os outros campos de domínio da fonoaudiologia, né? E aí eu pensei muito em trazer poucas áreas, né? Porque também não dá para trazer todas as áreas nesse mês, mas eu pensei em Uhum. trazer algumas áreas que a gente não escuta o diálogo sobre questões raciais nessas áreas. Então, eu poderia trazer uma fono que trabalha na área de saúde coletiva, mas é uma área que já debate questões raciais, né? Que Bem, todo mundo já coloca como sendo, deixa que a saúde coletiva discute sobre o SUS, deixa que a saúde coletiva discute sobre questões de preconceito e como isso vai implicar na são saúde, né, do determinantes. Uhum. usuário, não é? Uhum. Então, e a gente precisa alertar de que esse debate precisa ser para todas as áreas, porque nós estamos, enquanto profissionais de saúde, em promoção de saúde, né, em todas as áreas. E aí, os pacientes que chegam para a gente, que está implicado em questões de preconceito, discriminação, esse paciente pode chegar para a gente na clínica ou no hospital e a gente precisa lidar com isso, né? Eu sempre escutei muito de minhas professoras que o nosso paciente não é só uma boca e uma orelha, né? Ele é um conjunto. Isso é para a gente ver o paciente de uma forma holística, né? Que seja em todas as áreas. As esferas, Então, sim. né? E aí eu queria que você me contasse assim: você fez residência. E assim, eu só fui ouvir falar sobre residência no último semestre. Lá no nono semestre, quando eu tô doida, todo mundo tá doido pensando em TCC, foram falar que residência, eu fiquei, gente, como é que eu vou me preparar num semestre só? E aí eu queria saber assim de você, qual foi a sua preparação? Você já tinha ouvido falar antes do último semestre? Como foi que você se preparou para a residência? Na verdade, não, só ouvi falar um pouco da residência no final mesmo, né? Que é quando a gente fica, ai meu Deus, vou entrar no mercado de trabalho, e agora? Qual é que eu vou fazer? Né? E se eu sair Sim, e não achar emprego, que é a maior preocupação do estudante, né? É tipo sim, assim, a gente já trabalhou, já estudou tanto, será que quando eu sair daqui eu vou achar vaga? Como é que eu vou entrar nesse mercado de trabalho? Qual seria a melhor forma disso? Então, a sim, residência, na verdade, não foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei um pouquinho numa clínica de audiologia. E nesse período eu já sabia que não estava muito identificando com aquele trabalho, né? E aí apareceu essa oportunidade, né, de fazer a residência, estudei bastante, e ao longo da residência eu percebi que realmente essa é uma boa forma de se inserir no mercado de trabalho. E é uma pena que mais pessoas não tenham essa possibilidade de estar dentro do mercado, ser inserida no mercado de trabalho. A residência é como se fosse uma ponte para que você seja conhecida, para que você tenha experiência, para que a residência permite que você seja. Como é que eu falo, meu Deus? Mas você pode na residência sim, não saber, não é que é não saber, mas assim, você pode se dar ao luxo de ter dúvida na residência, que é diferente da sim, vida profissional. Você precisa, vão lhe cobrar mais na vida profissional que você tenha, né, mais segurança, mais certeza. Então, a residência ela permite que você, como tem um preceptor, que você entre aos pouquinhos no mercado de trabalho, vai entendendo como as coisas funcionam, as relações de trabalho, como é que elas funcionam, entendeu? Então, a sim. residência é realmente algo que mais pessoas deveriam ter oportunidade de fazer. Sim. E aí eu ia exatamente te fazer uma pergunta que você acabou já respondendo, que foi, eu queria saber se você acredita que residência é um melhor caminho, né,
para entrar no mercado de trabalho enquanto mulher negra. Porque todos os estudantes ficam com medo de se formar e não conseguir um emprego. Mas aí eu fico pensando, nós, mulheres negras, né? Os homens negros também. Mas como o nosso debate é no Dia das Pretas, vou deixar específico para as mulheres. Nós, mulheres negras, pensamos assim, vou fazer uma seleção de emprego, e se eu não for aceita, né? Nós sabemos que independente, em muitas situações do nosso currículo, pela cor da sua pele, pelo o seu cabelo, a gente não vai ser aceita, né? E aí, eu ia te perguntar exatamente isso. Você acha que a residência é um meio de entrar, né, no mercado de trabalho, principalmente para as mulheres negras, um pouco mais fácil, né? Claro que tem um concurso, tem a concorrência, mas não vai ter uma seleção que vai precisar olhar para você e dizer, olha, daqui a 2 dias a gente te responde, ou então o seu currículo é muito bom, mas você não se enquadra nas qualidades que precisamos aqui, não é? Então, isso eu já passei por uma experiência, né, própria, que eu fui fazer uma seleção e a moça elogiou bastante o meu currículo, nossa, você é muito boa e tal, mas fica assim, vou te dar a resposta depois. Aí, uma semana depois, me enviaram um e-mail dizendo que eu não me adequava os aspectos que eles queriam para a profissional para trabalhar naquele local. E eu ficava assim, eu fiquei me perguntando quais seriam os aspectos, né, que eles queriam de uma profissional para trabalhar naquele lugar, né? O que será que aspecto é esse que eu não tenho, já que meu currículo foi tão bem elogiado? Então, eu já usava o cabelo black, estava loiro também na época, então eu falei assim, olha, talvez possa ter sido isso, né? Claro que hoje eu não sei, realmente, eu posso supor, mas não posso afirmar, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência na residência, não é? De como é que foi essa experiência para você? Assim, ó, a residência, ela é uma boa possibilidade para a gente se inserir no mercado de trabalho e também uma forma de, como é um concurso, você tira a questão da aparência, né? Isso não vai fazer Sim. diferença. Então, isso já é para a gente se inserir um pouco mais fácil, né? Uma questão também que você falou aí, que apesar de eu não ter passado igual você, sempre foi uma preocupação para mim, porque você entra na residência, você vai entrar em hospital, certo? E nessa época eu já usava meu cabelo black também, né? Então, assim, a preocupação sempre era, como é que eu vou fazer com esse cabelo para usar touca? Sim. Como é que eu vou fazer com esse cabelo para entrar na UTI? Né? Porque dentro Sim. de um hospital, o cabelo tem que estar preso. Então, realmente, essa questão do cabelo, assim, de você ter que diminuir o volume, de você ter que se adequar à situação, acaba sendo uma dificuldade também para quem tem um cabelo mais volumoso. Até interessante essa questão do cabelo, porque eu me dei conta de que o face shield, pra gente que tem um cabelo black, Sim. acaba sendo também uma questão que atrapalha um pouco por causa do volume. Você não consegue encaixar adequadamente o face shield se você não prender o cabelo bem preso, bem lá embaixo, para poder encaixar na cabeça. Né? Então, Sim, nada sim, no sim. hospital, não é que nada que você, dentro do ambiente do hospital, ele é feito para facilitar essa questão do cabelo volumoso. Então, Nada é pensado para nós, né? nada é pensado para nós. A gente está chegando nesse meio agora, eu sinto assim que está existindo uma preocupação cada vez maior com isso. A gente, né, o fato da gente estar aqui discutindo isso, né, ter pessoas ouvindo a gente, significa que isso aos pouquinhos está mudando. Mas é fato que a gente tem que olhar que a realidade do hospital, ela não é feita para a gente. Não é? Não, ela ainda não se adequa a gente. Questões pequenas, que é besta, é coisa simples. Eu dou um jeito, eu prendo meu cabelo, boto ele mais embaixo, faço um penteado que reduz o volume. Entendeu? Então, eu Sim, fui aprender penteados para reduzir o volume do meu cabelo para poder usar dentro do hospital. Entendeu? sim, sim. Então, essa é uma questão que acaba atingindo a gente também. Né? Sim, sim. E aí não E só você mulheres perguntou. negras com cabelo black, né? Trança, dread, tudo isso. As toucas não foram feitas
pensando nesse modelo de cabelo, né? E aí minha Não, mãe, não. ela é técnica de enfermagem. Assim, o cabelo dela é escovado e ela usa umas toucas de tecido. Eu não sei se você já teve essa experiência de usar essas toucas de tecido também, que no hospital que ela trabalha permite. Talvez essas toucas de tecido sejam um pouco melhor para quem tem um cabelo mais volumoso, não é? E aí tem uma menina aqui falando que já usou, precisa usar duas. Então Eu uso realmente. todo dia duas. Tô com você, colega. Todo dia eu uso duas toucas. Porque tem umas, realmente, tem umas que você consegue colocar, prende o cabelo e coloca tranquilo, umas maiores. Sim, Mas em geral são aquelas pequenininhas que você coloca metade aqui e a outra metade para cobrir a parte de baixo, porque a gente tem muito volume, sim. né? E assim, como você falou, é simples, né? Parece que é pequeno, mas isso afeta o emocional daquela mulher que está chegando para trabalhar. Né? Eu imagino que vocês chegam e pensam, poxa, como é que eu vou prender o meu cabelo hoje para dar na touca? Então imagine todo dia ir para o hospital e ficar pensando nisso, enquanto outras mulheres não se preocupam com isso, vão se preocupar só com o dia a dia do Botar o trabalho, né? bolo. Então é uma preocupação a mais para vocês e que isso pode gerar muitas questões para o psicológico, para o emocional de vocês, né? E aí eu Eu queria sinto que a saber, gente tem que ser. Vai. sim, pode falar. Eu sinto que a gente tem que ser. Na verdade, o dia a dia ensinou a gente a ser mais é, fortes, sabe? Sim, A nossa história. Porque assim, a gente já sabe que vai ter essa dificuldade. Então a gente já sim, sempre. Eu mesmo já acordo mais cedo, já faço meu penteado para poder diminuir o volume para usar a minha touca. Entendeu? Mas isso a gente vai deixando passar, mas são questões que a gente precisa falar. Existe isso. Então, porque sim, se a gente não fala, a gente não muda. Entendeu? Se eu não sim, falo, sim, aquilo deixa de existir. E não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente comece a discutir isso e aos pouquinhos comece a mudar essa realidade. sim, Estava sim, até sim. conversando com. Eu vou falar. Se eu estiver falando demais, você aí me fala, me corta e Não, faz a pode pergunta. falar. Eu estava conversando com algumas pessoas, assim, do porquê que eu aceitei fazer essa live com você. Porque eu não gosto de live, não assisto. Enfim, eu não sou muito de me mostrando. Se você olhar, só tem 3 postagens no meu Insta, porque eu só não gosto Sim, muito de foto, essas coisas. Então, mas eu acho que ter um Insta direcionado a valorizar o profissional negro é importante. Então, por isso que eu acho importante a gente discutir sobre isso. E tá no momento que a gente falar mesmo, dizer que as coisas que a gente passa, ressaltar, para a gente poder mudar. Senão não muda nunca essa estrutura. Ela vai ficar aí sim, pro sim, resto da vida, se a gente não conversar, não dizer que existe. E aceitar, com a desculpa de que nós somos todos iguais. Tudo bem, mas existe uma diferença, sabe? E essa diferença, exatamente. ela tem cor, né? E ela tem cabelo, ela tem nariz, tem Pois um é, aspecto específico que a gente precisa discutir. É por isso sim, que eu sim. aceitei conversar com você, porque eu realmente acho E importantíssimo obrigada. esse trabalho que você faz. De verdade, parabéns. Eu que agradeço você ter topado. E aí eu queria saber também quais são as outras dificuldades que o ambiente hospitalar apresenta, né? Eu tenho uma vivência de hospitalar não como fonoaudióloga, mas como filha de uma mulher que é técnica de enfermagem, né? Então minha mãe já trabalhou em 2 hospitais, e aí eu sempre andei por esses lugares, né? Então minha mãe ela traz uma vivência muito da profissional de saúde que não é valorizada em momento algum, daquela profissão que é destinada à mulher negra, mas que não é valorizada, né? E é aquela profissional braço forte, né? Que faz o serviço pesado, né? Da enfermagem e tudo mais, e que está diretamente lidando com o paciente. E aí eu queria saber das outras dificuldades que existe também, né? Enquanto mulher negra fonoaudióloga no ambiente hospitalar. Durante a graduação, eu fiz um estágio no HGE. Ixi, nem sei se eu podia dizer o nome do hospital, mas enfim. É... E aí eu pude perceber muito que a fonoaudiologia ela não é tão bem conhecida pelos outros profissionais, pelo fisioterapeuta, pelo médico. E aí as fonos que já atuam lá, elas têm que estar o tempo todo falando assim, ó, esse paciente precisa de uma fono. Olha, se tiver uma fono nesse caso. Então, assim,
nós temos a dificuldade de mostrar nossa profissão, porque a gente precisa dizer, olha, a fono é importante por causa disso, disso e disso. E além disso, nós temos as questões de sermos mulher negra e sermos ouvida nesse local de trabalho, né? E aí eu queria saber quais são as outras dificuldades que uma fono negra pode encontrar também nesse ambiente. É isso, Laís. Dentro do hospital, a fonoaudiologia, ela é uma ciência recente, né? Em comparação a todas as outras, a gente ainda é muito recente. Então, a gente ainda tem que se provar muito, assim, né? Da importância daquele trabalho, do que você está fazendo, qual é o objetivo, o quanto que seu trabalho vai interferir. Porque, assim, no hospital, o que mais importa é se aquilo vai interferir na alta do paciente, né? Se o que você está fazendo vai ter algum efeito nesse aspecto. Então, a gente tem que estar o tempo todo se colocando nessa posição de que tem que estar, que o trabalho é importante, que aquilo que a gente faz é essencial, que o risco de broncoaspiração ele existe e precisa ser manejado, né? Então, a gente já tem um tempo nessa luta, né, da hospitalar para se provar. Em Sim. alguns lugares eu já percebo que isso a gente já está começando a ser bem definido. Eu acho que, por exemplo, no ambiente neonatal, que é o que eu trabalho, isso já está mais bem demarcado. A relação com as outras profissões, principalmente a fisioterapia, né? Dentro do hospital é muito de parceria, de trabalho em conjunto, trabalho multidisciplinar. Então, a realidade que a gente está encontrando hoje são de cada vez mais o trabalho multidisciplinar, transdisciplinar. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que... vai se ampliar até o momento... Assim, foi difícil chegar aqui, né, com relação a relação com os outros profissionais e ao respeito à fonoaudiologia, o trabalho da fonoaudiologia. Ainda há mais para fazer, mas o que a gente tem Sim. hoje já é muito melhor do que já foi, por exemplo, há 2 anos atrás, quando eu entrei na residência, né? Então, as pessoas vêm mudando um pouco o entendimento da fonoaudiologia e o trabalho com os outros profissionais, principalmente, acho que no ambiente do hospital, a gente trabalha muito parceiro da fisioterapia, e isso tem uma relevância importante para o nosso trabalho e cada vez mais eu sinto que o nosso trabalho e o nosso dia a dia vem ficando um pouquinho menos penoso, no sentido de se provar da Sim. importância da fonoaudiologia, do que é que a gente faz. Hoje, se eu chego dentro de um UTI, eu não preciso, em geral, a gente não precisa dizer o que é que a gente vai fazer lá. As pessoas sabem Sim. o que é que a gente vai fazer lá, né? E a importância desse trabalho lá. Então, eu acho que a gente já avançou bastante com relação a essa parte em específico, assim, da fonoaudiologia. Claro que tem muito ainda, tem lugares que não tem fono, a gente ainda está engateando, mas eu acredito que nos lugares que a gente conseguiu se inserir, a gente está alcançando bons passos e bons resultados. Isso é o que é mais importante. Hoje tem um hospital que tem 20 fonos, que tem... É um negócio assim que é uma Uhum. realidade que a gente nunca pensou antes, né? E a gente está alcançando esses espaços. Então, assim, eu acredito que mais para frente a gente vai melhorar mais ainda. Sim. E aí, tem uma pergunta, né? Que eu separei para fazer para todas as convidadas, né? Que é assim: é possível, na área de fono hospitalar, realizar uma prática em saúde antirracista, né? É, e aí eu já perguntei para a Glaucia, que foi a de voz, aí trago essa pergunta para você também. No ambiente hospitalar, é possível fazer uma prática de saúde antirracista? Eu acredito que seja, principalmente quando a gente entende o conceito, né? Aonde a gente se encontra, o nosso papel na sociedade, né? O fato de você estar ali, negra, mulher, atrás de um jaleco, já é uma Um representação referencial, né? política, né? Sim. Você já está representando algo ali, né? Já é um vencer de barreiras. Então, na medida que você
entende esse seu papel político, que você está ali, mulher negra, né, de jaleco, isso Sim. traz uma questão importante. Estar consciente disso, né, e ver o quanto isso o quanto isso pode representar tanto para você quanto para os outros e para essa sociedade com relação a mudanças, a transformações, é o que vai fazer a gente ter uma prática antirracista. É estar atento para os espaços, né? Estar atento para as questões que a gente ainda encontra, né? Da hegemonia branca ainda, né? E a gente tem que, aos pouquinhos, ir tentando mudar isso, entender essa realidade. Eu acho que é isso. É porque é uma pergunta tão ampla e tão complicada É uma que eu pegadinha não para sei todas se eu vocês. saberia. Eu não sei se eu saberia responder exatamente assim o como. Mas eu tenho Sim, certeza que é a partir disso, de entender o seu papel social ali. O fato de sim, você sim. estar ali, pode ser para uma criança que passe ali, algo, eu posso chegar ali, né? Ali não existe mais aquela barreira. Ou não existe não, mas assim, pode até existir, mas eu posso superá-la. Entendeu? Então, A eu acho que criação de isso é um... vínculo, né, com crianças negras vai ser muito mais fácil, com os pacientes negros, acaba tendo um pouco mais de facilidade, né? Sim, quando o paciente me vê, né, vê que você conseguiu, ele pode entender que aquela barreira que antes a gente tinha, será que eu consigo? Não existe mais. Ou talvez se existir, Sim. não vai existir tanto, né? Porque eu acho que E é isso. Agora, aí. que pergunta complicada, viu? Que pergunta. Ah, olha, e vai ter mais duas convidadas que vão responder essa pergunta também. Eu vou Assim, eu assistir para super poder ver o que elas concordo. respondem. Eu quero a resposta. Eu super concordo com você. E como eu conversei com Glaucia na última live, né? A gente entende que ser antirracista é uma questão política de vida, né? Primeiro, nossa, né? Nós compreendemos na nossa vida e conseguimos levar isso para nosso ambiente de trabalho, né? Seja para qualquer área. E aí o que você pontuou está certíssimo, né? E eu também vejo muito isso, né, nas vivências de manhã. Ela diz que muitos pacientes criam um vínculo muito mais fácil com ela. Ela recebe muitos mimos e muitos presentinhos depois desses pacientes, né, que voltam. E aí vai fazer outra consulta e leva um presentinho para ela, porque conseguiu criar esse vínculo com ela, né? Os pacientes negros que eu falo. Então, é isso mesmo. E aí, tem outras perguntas também, né, para fazer. E tem uma questão que eu queria muito que você falasse, que é sobre a empresa Fonacist, né? E aí, para quem está ouvindo a gente, eu sempre converso com a convidada, né, antes. E Jéssica falou de uma paixão tão grande por essa empresa. Aí eu falei assim, ai, gente, que fofo. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. É como se fosse um filho. E aí eu queria que você falasse dessa empresa, né? Como foi que surgiu? Não é só você, né? Você falou que tem mais duas amigas com você. E aí, como foi que surgiu essa empresa? A ideia de criar essa empresa? Eu sei um pouco da empresa, mas vou deixar que você conte. Adoro. É... Bom, quando a gente saiu da residência, a primeira coisa que um ex-residente normalmente acha de oportunidade de trabalho quando não fica no hospital é o atendimento domiciliar. E aí, O home care, né? o home care, E o que a gente percebeu é que o atendimento de home care que a gente indica tinha algumas fontes específicas, mas precisava de uma outra possibilidade que a gente não tinha. Então, eu e mais 4 pessoas, hoje são 3, mas eram 4. Alexandre, Flávia, eu e Carol. São 4 fonoaudiólogos. Nós saímos da residência e aí a gente pensou em criar uma empresa inicialmente para a questão do atendimento domiciliar. Porque a gente estava até nos períodos de estágio, né, opcionais, que já é o finalzinho da residência ali, tendo paciente, precisando indicar, e às vezes as fontes que atendem não dão conta, porque é muito paciente. Né? Quem tem especialização na área já está cheio de paciente. Então, a gente criou essa empresa na expectativa de Sim. começar a dar conta dessa demanda
iniciamos com um capital de cada um entrou com R$ 200, que era o que a gente tinha para entrar de capital. Sim. E abrimos realmente uma empresa, criamos tudo, começamos a pesquisar, porque assim, nenhum de nós quatro, nessa época, a gente não tinha referencial, não tinha ninguém na minha família, por exemplo, que já tivesse feito algo assim, tipo, criado uma empresa, para dar orientação, ó, você vai fazer isso, faz isso, faz aquilo. Então, tudo é muito descoberta e você acaba perdendo muito tempo nesse processo. Então, a gente começou com essa parte do atendimento. Um colega nosso, né, o quarto integrante, precisou sair porque optou para ir para outro estado, trabalhar nos hospitais de lá. E ficou nós três, ficou eu, Carol e Flávia. E no ano passado, que já tinha um ano de empresa, a gente observou também que às vezes a gente indicava aparelhos de reabilitação para os pacientes e não tinha em Salvador. Só tinha, na verdade, um lugar em Salvador para você comprar. Então, assim, é sempre muito penoso. Você pediu o paciente um dia, demorava 2, 3 semanas para você ter, e aí o processo de reabilitação acaba aumentando, né? Você fica postergando. Então, a gente percebeu também uma outra necessidade. E o que mais surpreendeu a gente é que não era só uma necessidade nossa. Aparentemente, é a necessidade de outras pessoas também, outros fonoaudiólogos. Então, a gente comprou essa briga e começamos a criar esse conceito, né, de uma forma de transformar a vida das pessoas. E hoje é a paixão minha, de Flávia e de Carol. A gente faz tudo com muito carinho. A gente tenta sempre estar colocando um pouquinho da gente em cada coisa que a gente faz. Porque a gente faz realmente porque a gente gosta. É algo que eu perco tempo, viro noite fazendo, porque é algo que eu gosto de trabalhar, é uma coisa que a gente vê que está ajudando as pessoas, porque assim, tudo faz mais sentido quando você transforma a vida de alguém para melhor, né? Mesmo que seja, pode ser um pequenininho assim, mas se você consegue transformar a vida de alguém para melhor, você se sente muito bem, e isso a Fonassist trouxe. Claro que a fonoaudiologia traz também, tá, gente? Eu Sim. assim, eu não gosto do meu trabalho, adoro o meu trabalho com bebês, Sim. adoro. Tá? Sim. Mas assim, começar uma empresa, para mim, está sendo uma coisa muito realizadora. Estou conseguindo realmente fazer as coisas que eu sempre pensei, porque ela permite você extravasar em criatividade, sabe? E a gente realmente, nós estamos apaixonados pela empresa. Assim. A gente comprou, a gente, está com a carinha da gente, do jeito que a gente gosta. E é isso. Eu tenho achado muito bonito, né, o trabalho de vocês e inovador, né? Porque os produtos que vocês estão vendendo, né? É diferente de você abrir uma empresa que vai ser uma clínica, né? E o seu produto vai ser a terapia, né? E aí o produto de vocês é realmente material, né? E vocês estão ofertando em específico para o profissional, né? De saúde. Então, e aí eu queria saber como é que vocês foram recebidos pelas fonoaudiólogas ou pelos fonoaudiólogos? Teve uma boa recepção? Vocês são procurados por outros profissionais de saúde além dos fonos? Porque eu acredito que os materiais que vocês vendem podem ser também, né, utilizados por outros profissionais, não somente por fonos. Como é que foi essa recepção? Aqui, né, em específico em Salvador. Não sei se também se você vende fazendo frete para outros locais, já é a opção também já é a hora aí que você fazer o merchan da empresa. Fazendo assim, olha, a receptividade foi muito boa, assim, eu acho que nesse ponto a gente acertou, assim, que existia uma necessidade, porque quando você ia no local, né, não preciso dizer, mas tem um lugar aqui em Salvador que vende bastante coisa, mas mesmo esse lugar que vende bastante coisa, você não acha o específico da Fono, então assim, Sim. a receptividade é muito boa, e ter a disponibilidade de alguém entregar na sua casa, ou você está num ambiente de trabalho, ou então indicar para o paciente saber que aquilo pode ser entregue para ele, isso facilita muito o dia a dia do fonoaudiólogo. Outros profissionais, a gente teve demanda de médico, porque a gente estava vendendo oxímetro, mas esgotou, não tem mais, não acha mais oxímetro em lugar nenhum com a pandemia. Mas a gente tinha Imagino. médico,
E a gente tá vendendo também via frete. É uma coisa que a gente começou Uhum. em janeiro, esse entrega para o Brasil, né? Essa entrega para o Brasil a gente começou em janeiro. E de lá para cá a gente vem se surpreendendo, porque a demanda, gente de Curitiba querendo um neckline, que pode pedir de São Paulo, Gente, pedindo para a gente. Você está entendendo sim, a necessidade das pessoas? Então, tem um público que está precisando de ajuda. Na verdade, sim, não é ajuda, é facilitação do dia a dia, sabe? sim, Tem sim, um público que está precisando disso. Então, a gente se sente muito mais feliz assim, em ver que tem gente querendo, que a gente está atendendo, que a gente tem as dificuldades sempre, né? Porque é algo que a gente está começando, mas assim, a gente está. Até no Amazonas aí, a Flávia colocou, até no Amazonas a tá gente já lembrando. entregou. Até no Amazonas a gente já conseguiu enviar. E assim, é muito bom quando você vê o cliente postando, né? Ah, que legal, chegou minhas coisas. Isso é muito bom mesmo. A gente está realmente bem feliz. Eu fico também muito feliz por esse sucesso, né, de vocês. E aí eu quero trazer, né, para nossa conversa a ideia de que, assim, durante a nossa graduação, pelo menos durante a minha graduação, eu não fui preparada para construir algum empreendimento, né? Eu não fui nem preparada para precificar a minha terapia na clínica. Então foram coisas que eu fui aprender depois, já de formada, e eu procurando por iniciativa própria, né? E aí eu converso com outras fonoaudiólogas também. Na conversa que nós tivemos com Glaucia, que foi a fono também, que eu conversei da última vez da área de fazer, ela tem uma empresa também, né, que é uma clínica que oferece terapia, cursos. Ela comenta também que ela precisou buscar no Sebrae, né, para ter essa experiência de administração, experiência financeira, para poder gerir uma empresa, né? E eu queria que você contasse um pouco, né, sobre durante a sua graduação, você teve algum professor que te instruiu sobre essas questões? Ou vocês que estão procurando e estão indo para o Sebrae, vocês estão procurando como é que administrar, procurando em outras áreas, né, para poder solidificar a empresa de vocês? Exatamente, já disse tudo. No período de faculdade, eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar, né, na nossa prática, dentro das instituições, né, na nossa grade, que a gente não prepara aquele aluno pro pós, né? Tipo, formou e agora? Eu cobro quanto na minha terapia? Uhum, Você não sabe nem quantos professores cobram, os que podem atender. Quanto é que eles cobram? sim, E eu, quanto é que eu posso cobrar com a experiência que eu tenho? Então isso acaba sendo muito difícil e acaba colocando a gente em uma situação bem complicada, porque você não quer ser aquele que cobra menos. Você quer o que cobra ok, o que cobra no valor certo. E uhum, se cobrança de terapia, que a gente é feito para atender terapia, né? Para poder estar. A gente é moldado na faculdade para ser terapeuta, para né? Tá clínica, ali o dia isso. para clínica. Pronto, essa é a palavra, para clínica. Esse que é a nossa formação. A gente não tem uma base para cobrança. Imagina se você decidir empreender. Então, assim, para a gente, esse início foi bem complicado. A gente chegou aí em algumas palestras, né, que falavam um pouco sobre a organização da empresa, financeiro, e a gente tem consumido o YouTube, todos os treinamentos possíveis, pessoas que falam de empresas, pessoas que já têm alguma experiência, né? Pessoas que fazem realmente, né? Que não só falam, mas falam e fazem, que têm resultado, para poder organizar as nossas coisas e ver como é que faz, como é que eu cobro, o que é que eu cobro, o que é que tem que ir embutido, o que é que não tem, né? Então, isso tem sido o nosso maior desafio, é o de atualização e aprendizado, porque não é uma coisa que a gente é preparado para fazer e também não é um Sim, conhecimento fácil, porque não é da nossa área, a gente não lida muito com financeiro e matemática. Apesar disso, também deveria ser uma questão de faculdade, aprender a lidar. O primeiro passo para sim, você estar bem numa empresa, num empreendimento, na clínica, é você estar bem com suas finanças.
Você está bem organizado, né? A partir do sim, momento que você está bem organizado, você consegue organizar uma empresa, né? Você consegue organizar as suas finanças, enfim. Então, a gente tem consumido muito, muito, muito YouTube, muito treinamento de YouTube, muitas pessoas que têm, assim, que são referência na área, que ensinam, e a gente está aprendendo mesmo, se colocando à disponibilidade para aprender. E eu assim a tenho gente também, consegue. sim, eu tenho também, assim, consumido muito o conteúdo, né, principalmente de mulheres negras que falam sobre administração, que falam sobre finanças, e aí você tocou em um ponto essencial, né? As nossas finanças individuais precisam estar ok, né? E aí nós vamos conseguir gerir um empreendimento, nós vamos conseguir precificar também, né, a nossa terapia na clínica ou, né, em outros ambientes de trabalho onde a gente coloca o preço. E aí tem alguns exemplos, né, que eu tenho de mulheres negras que eu consumo o conteúdo que elas fazem, né? Monique Evelyn, né, que inclusive ela é daqui de Salvador. Tem também Amanda Dias, que é da Preta Grana, e tem também Nina Silva, que é do Black Money. E aí eu acho muito importante, né, a gente está também aprendendo com outras mulheres negras, né? Como é que eu vou lidar com as minhas finanças? Como é que eu vou gerir uma empresa, administrar, empreender? Ouvindo de outras mulheres negras também, né? Da mesma forma que a gente fala, o paciente, quando nos vê, um paciente negro, quando nos vê, consegue criar uma conexão, um vínculo, né? Nós também, quando vemos essas mulheres, né, falando sobre finanças, sobre administração, a gente também consegue criar um vínculo melhor nesse quesito, e eu acredito que até aprender é muito mais fácil, né? O que é passado. Porque às vezes em Com certeza. empreendimento as pessoas transformam um bicho de sete cabeças, né? E não é tanto assim, não é toda essa dificuldade. Então ouvir delas é muito importante. E aí também nós temos a questão do black money, né? Que acho importante nós temos estar valorizando e realizando isso, né? Que é comprar de pessoas pretas, dar prioridade para comprar de pessoas pretas e não de grandes empreendimentos, né? Que não estão preocupados com questões raciais, que não dialogam, que não produzem esse debate, né? Então, quando, assim, eu não sou da área hospitalar, então eu não compro esses produtos, mas se eu souber de alguém que precisa, a primeira pessoa que eu indico é a Jéssica. Você prefira comprar na mão de Jéssica, vamos apoiar o trabalho aí dessa mulher preta, né? E aí é um trabalho com qualidade, né? Então, a gente recomenda, né? E aí a gente precisa estar fortalecendo isso. A quem eu estou também Esse, destinando o meu dinheiro, não é? Eu estou destinando o meu dinheiro para as grandes empresas que já lucram e exploram muitas vezes o trabalhador, ou eu estou destinando o meu dinheiro para mulheres e homens pretos, né? Então essa é a ideia do Black Money, né? Nos fortificar também financeiramente, né? Então, eu acho que também dá para enquadrar, né? A Fono Assiste aí, as indicações que a gente precisar, vocês realizam o frete, né? E já contou que já enviou para até para o norte aí do país. Então, eu acho que essas referências também, né? Para a gente estar aprendendo é importantíssimo. isso que você falou acabou me lembrando de uma reportagem que eu vi na Forbes. E eles fizeram um levantamento em 2019 dos bilionários no mundo. Aí fizeram a lista com 2.000 e poucas pessoas. Sim. Dessas 2.000 e poucas pessoas que são bilionárias no mundo, eu estou falando de mundo, 13 eram negros. 13. E E poucas desses eram negros, mulheres, né? três eram mulheres. 3. Então, assim, a questão do empreendedorismo, ela não é muito discutida no nosso meio, né? A gente não conversa, não se vê como um bilionário, assim, é difícil você se ver como um bilionário se você não vê um bilionário negro, né? Sim. Então, assim, essa questão, quando eu vi isso, eu acabei refletindo para realmente, espera aí, deixa eu lembrar aqui quem é a figura negra, quem não é do futebol, né? Quem é empreendedor e que Sim, conseguiu chegar lá, né? E a gente tem sim. que começar a refletir essas coisas também.
Como é que eu tenho 2.000 pessoas, de 2.000, só 13 conseguiram chegar no BI, no mundo? Eu estou falando de mundo. Né? E dessas 3 são mulheres, então tenho 3 mulheres negras bilionárias no mundo. No mundo. Eu tô falando de mundo. Você entendeu? É um negócio chocante. Quando eu vi esse negócio, eu falei, não tô Sim, acreditando que isso é real. E é real. Se a gente é 10% mais ou menos dos negros, como é que só 3? Você entende? É um negócio e bem. é, Quando você para avaliar, realmente é bem chocante. e é algo que a gente precisa estar pontuando, né? E dialogando, não só entre os nossos, né? Trazendo todo mundo para o debate também, né? E aí, trazer esse debate para a fonoaudiologia eu acho essencial, né? Trazer questões de empreendedorismo, questões de como gerir uma empresa, né? Que eu acho importantíssimo, né? Eu espero que essas experiências, tanto sua e quanto de Gláucia também, possa estar sendo de inspirações, né? De 2 mulheres negras empresárias, né? Porque a gente também precisa perder o medo de usar a palavra empresária, né? Porque parece que o empresário é só aquela pessoa que tá, aquele homem branco de paletó e gravata e tal. Como se eu não pudesse chamar você de empresária que tem sim o seu negócio, que tem sim a sua empresa, né? Então, que essas experiências de 2 mulheres negras empresárias na fonoaudiologia possam estar contribuindo para as pessoas que estão assistindo, possam estar contribuindo para as pessoas que têm acesso também aos produtos, ao que vocês produzem, né? E eu espero que vocês possam estar compartilhando também cada vez mais, né? As vivências enquanto empresárias, né? Não só enquanto fonoaudiólogas, mas enquanto empresárias também na área da fonoaudiologia. E eu acredito que esse é um lugar que a gente precisa estar investindo muito, porque eu conheço muitas fonoaudiólogas, muitas mulheres negras, né? Mais de 5, que falam que pretende desistir da fonoaudiologia, da atuação da fonoaudiologia, não pela frustração do fazer da prática fonoaudiológica, mas da falta de reconhecimento, pela dificuldade de se manter, né, no mercado de trabalho, né, também pelos preços que são cobrados pelos cursos, aperfeiçoamentos. É uma área muito cara, né, a fonoaudiologia, né, a gente se manter atualizado o tempo todo. Nós temos um congresso brasileiro de fono que eu nunca fui, né, por ser extremamente caro, né, para estudante, às vezes ele já cobrou R$ 500, então não tem condição. Então, acho que essa área do empreendedorismo, né, de construir empresas, eu acho que pode ser uma saída também, né, para essa não desistência da profissão em si, mas solidificar outro espaço que a gente tem, né, como você falou, existia uma necessidade de ter esse produto, né, existia a necessidade de ter essas questões na fonoaudiologia hospitalar, então vamos investir nisso. Eu acho que a gente precisa estar muito atenta também, né? O que é que está precisando na nossa profissão? Será que eu posso gerar um empreendimento daí, não é? Então, eu espero que essa experiência, a vivência de vocês possa estar sendo um reflexo, né? Para o Às pessoal. vezes, Sim, às vezes, aquela sua dificuldade, ela pode ser uma oportunidade para outras pessoas. sim, Entendeu? Então, às vezes, a gente pega, eu tô com dificuldade para achar isso, eu tô com dificuldade para fazer aquilo, ou então demorei muito para poder conseguir paciente na clínica. Tem gente que quer essa experiência e precisa disso para poder. E vai consumir esse conteúdo seu, não precisa ser só material, mas assim, a sua experiência ela pode valer muito. Entendeu? Então, às vezes não precisa desistir da fonoaudiologia, mas se reinventar dentro dela. Né? Sem ser clichê, se reinvente, não. Mas assim, real, o que tem sim, no seu dia a dia que está ali atrapalhando que você acha que poderia fazer diferente? Né? Que sim. poderia mudar. E aí a gente já está chegando quase no finalzinho, né, da live, do bate-papo, que foi muito bom. Eu queria que você pudesse trazer como mensagem final o que você falaria, né, para estudantes negros que querem a área de fono hospitalar e para os profissionais que já estão na área hospitalar, né? O que é que você diria para eles, né? Um incentivo, é difícil, mas continua. O que é que você diria para esses 2 públicos, né? O estudante que está todo ansioso e o profissional que já está nesse local e às vezes já está cansado, né? Eu diria não desista, né?
está dentro do hospital uma luta diária, assim, com relação à nossa prática. Vai ter dias que vão ser mais estressantes, vai ter dias que vão ser mais tranquilos. Para o estudante, principalmente, nada tem só o lado positivo, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. Mas o lado positivo compense mais do que aquilo negativo que acontece no dia a dia, né? Então, faça a sua escolha, tente ver se você consegue, né? Uma experiência, conversar com outros profissionais. Tem pessoas muito abertas no mercado de trabalho. Antes de fazer qualquer escolha, seja fono hospitalar, seja fono de linguagem, voz, enfim. E assim que você fizer a escolha, siga, resista e você vai conseguir. Tem que ser otimista, senão a gente desiste, porque as barreiras são várias, né? E não é só o perfume, nada disso. Eu acho que dentro do hospital, na área da saúde, todo dia é uma guerra, né? Uma dificuldade. Seja, hoje pode ser uma terapia que está dando muito trabalho, que você vai ter que estudar para ver o que você vai fazer, porque o que você faz e você planejou não está dando certo. O desafio hoje é esse. Amanhã o desafio vai ser conversar com o médico plantonista e dizer que você não concorda com aquilo que está sendo planejado para aquele paciente. No outro dia, a dificuldade vai ser conversar com a nutricionista e adaptar a dieta do paciente com as necessidades dele, né, nutricionais. Então, cada dia é um desafio novo e a gente não pode desistir, tem que estar sempre ali tentando, né? Então, é isso. O fono hospitalar é uma área que está aí precisando de gente, precisando de pessoas dedicadas que queiram, né? E é isso. Estou aí aberta a qualquer coisa. Posso ser essa profissional. Sim. Né, aberta para conversar, pode ser, não tem problema não. Procurem, Jéssica, e procurem também a Fono Assiste. Pode procurar, Jéssica, que a gente assim, responde tranquilamente. eu agradeço demais a sua participação, por você ter vindo aqui, ter compartilhado as suas vivências, né? Eu já vou terminar a live por causa do tempo mesmo, senão eu ficaria aqui batendo papo por mais tempo. Mas, gente, procura o Instagram, né, da Fono Assiste e recomenda também, certo? Então, muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.